Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções inglesas, tudo bem? Deixa eu mudar a cena aqui. Vamos lá. A gente vai falar sobre as revoluções políticas e os impactos sociais disso, do século XVIII, e a Revolução Industrial que aconteceu nesse contexto, paralelamente a essas revoluções políticas. Primeira coisa que a gente tem que levar em mente são a consolidação do absolutismo. Essa consolidação do absolutismo aconteceu com essas figuras aqui. Henrique VIII e Rainha Elizabeth I, a rainha virgem, aquela que não se casou e não gerou filhos. E por conta disso, o fim da dinastia Tudor. Mas mudando o esquema um pouco aqui, a gente tem uma linha do tempo para entender a cronologia dos fatos. Após a Guerra de 100 Anos, que é aquela guerra entre França e Inglaterra lá no período medieval, e a sucessão disso, que foi um conflito interno envolvendo duas grandes famílias de nobres ingleses, que foi a Guerra das Duas Rosas, unificou-se o poder com a dinastia Tudor. A dinastia Tudor é a dinastia dos Henriques e da Rainha Elizabeth. Eles consolidam o absolutismo na Inglaterra. E não só isso, eles também vão promover uma série de mudanças religiosas, impactos religiosos, sociais e tudo mais. Depois desse período, a gente vem à fase em que a Rainha Elizabeth, como eu disse, não gerou herdeiros, a troca dessa dinastia pela dinastia Stuart. Eles são, inclusive, os personagens aí que vão viver um período de maior intensidade da Revolução. A Revolução Popular, a Revolução Puritana, a Revolução de Oliver Cromwell, a Revolução do Parlamento vai se dar na dinastia Stuart. É essa família que vai sofrer, inclusive o rei vai ser decapitado e tudo mais. E por fim, a Revolução Puritana, propriamente dito, que é o processo revolucionário. Aqui é a história da consolidação da Guerra das Duas Rosas, que foram as duas famílias no poder, e aí tem um símbolo, né, da unificação, da junção das duas cores das rosas, mostrando aí a consolidação do absolutismo. As questões religiosas são muito importantes aqui, porque elas acompanham o processo revolucionário político. A gente já estudou isso, a história lá de Henrique VIII, quando ele cria uma religiosidade, uma espiritualidade própria da Inglaterra, ele cria uma própria igreja para a Inglaterra, que depois vai ser chamada de Igreja Anglicana. Mas junto disso havia ainda uma tradição católica e outras vertentes do protestantismo, como por exemplo o puritanismo, que boa parte e membros do parlamento eram seguidores. Essas diferenças religiosas vão intensificar as diferenças políticas. É isso que é o mais importante. Aqui é um exemplo dos donos de terra, qual era a preferência deles pela religião anglicana, que era a religião que seguia a tendência das monarquias. Uma tabela mostrando as duas famílias, aqui os seus respectivos feitos, onde cada elemento desse mostra o período, o elemento de maior relevância para essa civilização. Por exemplo, criação da igreja anglicana e fortalecimento real com Henrique VIII, ou por exemplo, Carlos I com a petição de direitos, ou o próprio Jaime I, que foi a perseguição religiosa, Carlos II com as disputas políticas dentro do parlamento e a política antirrevolucionária, que também não vai dar muito certo, e a história da monarquia parlamentar. Aqui um resumo mostrando a consolidação dos Tudor. A dinastia Tudor conseguiu garantir a expansão comercial e marítima para a burguesia, assim o poder absoluto tornou-se desnecessário. A dinastia Stuart se ligou aos nobres e ficou muito poderosa, inclusive tentando novamente implementar o catolicismo, como forma de tentar justificar o poder divino dos reis. Fato que gerou problemas com o parlamento, aquelas diferenças religiosas que a gente relatou aqui. E aí vem o conflito propriamente dito. Aqui a gente relembrando que nesse contexto o parlamento vai intensificar a pressão sobre a nobreza e vai inclusive criar diferenças marcantes. Uma parte dessas diferenças vai acontecer com a formação dos exércitos. Havia o exército real, o exército do rei, mas também o parlamento cria seu próprio exército, que é conhecido como os cabeças redondas, que eles eram muito estratégicos, inclusive eles vão superar em estratégia de guerra o exército do rei. E aí, superando o exército do rei, vem a República de Cromwell. Em 1600
1551, Cromwell editou o Ato de Navegação, importantíssimo, que seriam os instrumentos da consolidação da supremacia britânica nos mares, entrando em choque com a Holanda. Eles vencem, inclusive, a guerra com a Holanda. Com a sua morte, seu filho Ricardo assumiu o poder, mas em 1660 a República foi suprimida e restaurada a monarquia dos Stuarts, e assim os problemas com o parlamento. Olha só, esse processo final, então, a República de Cromwell vai ser quase que um processo ditatorial, e ele vai sofrer aí, o seu herdeiro desse processo ditatorial vai sofrer com a retomada do parlamento e protagonismo da monarquia com a Revolução Gloriosa. Então, vem a República de Cromwell e depois disso a Revolução Gloriosa e a monarquia parlamentarista, que é a consolidação desse processo. Por fim, como que a gente entende isso? A Revolução Gloriosa é o desfecho dessa história. A política perde um pouco a atenção e fica definido que o parlamento governa e o rei submete o seu poder às leis do parlamento. A declaração de direito, a Bill of Rights é garantida e os poderes constitucionais passam a ser protegidos e respeitados. Agora, pessoal, por fim, a gente vai entender a parte da Revolução Industrial, e para isso eu vou trazer uma colega, um videozinho com uma animação. Preste todos muita atenção. A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. Além disso, teve a Lei dos Cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviram para o pastoreio de ovelhas e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses, que tinham relações de trabalho ainda feudais, e com a lei dos cercamentos eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações a crianças e mulheres. E lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Isso visava a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época, a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro na Inglaterra também foram fundamentais, porque serviram de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas.